Graça e paz, abençoado. Uma boa noite. Deus abençoe vocês tremendamente. Vamos direto à palavra, né? Mateus 6:25. Deus é com vocês, né? Vocês estão seguindo a Cristo, não a mim, certo? Deus já deu tudo, Deus já fez tudo. Ele continua fazendo, por quê? Porque já está tudo escrito, amém? A Bíblia não é mais sagrada, a Bíblia agora é um livro histórico, a história de Jesus de Nazaré e a história de Deus. Mas Deus e Jesus não é a mesma coisa? Sim, mas presta atenção. Jesus, ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, nós fomos ressuscitados junto com ele. Entendeu? E quando Jesus disse, está consumado, em Atos 2, o Espírito desceu na terra e batizou toda a carne. Batizou o obediente e o desobediente. Então, quem é que está com o Espírito de Jesus hoje? Nós. Quem é que está com a cruz de Jesus? Nós. Nós somos uma nova criatura. Segundo Coríntios 5, as coisas velhas já passou. Tudo se fez novo. Entende? Jesus veio de carne e sangue e voltou em espírito. Jesus não vai voltar. Jesus não existe mais. Tira isso da cabeça de vocês. Tá entendendo? Jesus não existe mais. Jesus não vai voltar. Ah, Jesus vem diante das nuvens para carregar a igreja. Mentira. Isso é coisa do homem. Tá certo? De uma vez por toda. Bota isso na cabeça de vocês. Jesus não existe mais. Jesus não vai voltar. Jesus está na destra do Pai e Jesus é Deus. Desculpa. Antes de Jesus estar na destra do Pai, nós estamos com Jesus dentro. O Espírito de Jesus desceu na terra. Tá certo? Em Atos 2, ali começa a graça. Tá entendendo? A graça. O reino de Deus. Quando Jesus nasceu, foi em Mateus, em um capítulo de Mateus, Jesus nasceu em Mateus. Ele não podia, jamais. Ele cresceu, depois que ele cresceu, em Atos 2, ele batizou. A morte dele serviu, quando ele disse, está consumado. Tá bom? Vamos lá. Ô, gente, Deus já deu tudo para vocês. Tudo, 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 tudo. Deus ama nós demais. Ele amou nós primeiro. E não pediu nada. Tudo de graça. E ainda continua fazendo coisa de graça. Que Deus. Não, que Deus é esse? Que pai é esse? Tem filho que não conhece o pai que tem. Tem pastor que... Tem pastor não. Todos os pastores não conhecem Deus. Fizeram teologia, mas a teologia não tem nada a ver com a graça. Por isso, vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber. Que ele está dizendo que não se preocupe com o que comer, com o que beber, porque ele faz tudo. Ele não deixa faltar nada. Mas as pessoas é muito ansioso, medroso, entendeu? Tem dúvidas, coisas. Aí pronto, não espera. Por quê? Passarinho, eles trabalham? Não, né? Eu vejo um morador de rua aqui, eles não trabalham. Eles vendem o negócio dele, mas o dinheiro é tudo para droga. Mas eles, quando é frio, tem roupa de frio. Quando é calor, tem roupa de calor. Eles não ficam doentes. Eles não vão para o médico. Gente, é incrível. Deus toma conta deles mesmo com os erros, mas Deus toma conta deles. Eu não vi um com coronavírus. Eu não vi um com coronavírus. Os riquinhos, a maioria, tudo ficou com coronavírus e morreu. Mas um abençoado desses que fica aqui, quando eu vou fazer caminhada, é a noite todinha. Não ficaram com coronavírus, nem para médico foi. Entendeu? Deus toma conta deles. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido. E nem se preocupe também com comer, com beber, e não se preocupe com o que vestir.
Veja que coisa interessante. Gente, é isso que eu estou dizendo para vocês. No frio, todos eles arrumam roupa de frio. É incrível, é incrível. Como Deus toma conta, não deixa faltar nada. A comida. Eles não sabem nem como é que... eu vou te dizer, eu não sei como é que eles comem. A comida, Deus dá um jeito. Deus sempre dá um jeito. Entendeu? Eu vejo aí, tem gente que fica numa correria, o que é que eu vou comer, o que é que eu vou comer, não sei o quê. Ai, meu Deus. Entendeu? Não se preocupe. Mateus 6:25. Vamos lá. Jesus avisa seus discípulos, nessa passagem, contra a ansiedade. Veja, ansiedade não é para ter. Isso é coisa do inimigo. Medo, dúvida, ansiedade e preocupação, como eu disse para vocês. É uma armadilha do diabo para tirar vocês do caminho de Deus. Porque quando vocês têm essas 4 coisas, vocês não escutam a voz de Deus. Tá entendendo? Cobiça. Cobiça é a pior coisa. Ansiedade e cobiça, meu Deus. E ainda raiva. Aí se junta raiva, junta tudo. Ele os envergonha com suas perguntas. Eles estão se preocupando com coisas com as quais não deveriam se importar. Veja, eles se preocupam com o que podem obter e não confiam que Deus, olha, não confia que Deus proverá. Não confia que Deus proverá. Pode ter certeza, meu irmão. Deus proverá mesmo. Jesus explica a ele que Deus proverá. Até mesmo para os pássaros no ar e as flores no campo. Tá vendo? Quando chega a data de aguar, ele manda chuva. Aquelas plantas todinhas de lá da praça. Ele manda chuva. Eles que Deus proverá, até mesmo para os pássaros no ar e as flores no campo. O que os faz pensar que ele não proverá para eles também? Esta é apenas uma das muitas vezes em que Jesus questiona a fé de seus discípulos. Tá vendo? Por isso que ele diz, cadê a tua fé? Lembra quando ele estava no barco? Mestre, nós vai morrer. É a mesma coisa da Bíblia na estante fechada, não sei para quê. Ou a Bíblia, para quando for abrir, ore antes. Agora, por que deixar a Bíblia fechada, aberta, numa estante ou no carro? Quantos carros passam lá? A Bíblia está aberta, levando poeira. Meu Deus do céu, se quando a gente vai ler a Bíblia tem que orar? Senhor, ajuda-me a não me angustiar sobre como as minhas necessidades serão atendidas. Veja, as minhas necessidades serão atendidas. Que eu confie que tu cuidarás de mim. Que eu não viva uma vida de ansiedade. Fortalece a minha fé, Pai, em ti. Obrigado por cuidar de mim sempre. Amém. Quando ele diz, aumenta a minha fé, fortalece a minha fé, ele vai fortalecer. Você pediu, não pediu? Ele vai fortalecer. É a mesma coisa daquele discípulo que disse, mestre, aumenta a minha fé. Aqui é fortalece, mas é quase a mesma coisa. Ele vai fazer. Você pediu, ele faz. Espera o tempo dele. É quando ele dá uma situação para você. Ele dá uma situação para você passar. E você vai passar. Vai aumentar a sua fé. Que nem eu. A minha fé só aumentou depois de muita situação que eu passei. Vida de escassez, doença no corpo,
O que eu já tive de doença no corpo, você não queira nem saber. Mioma dentro do útero, Deus já fez. Tiroide, não precisei operar. No meu seio, por causa do celular, foi 3 noites sem dormir e Deus operou. Certo? A coluna, mioma do tamanho do limão. Eu tenho a calcificação. Entendeu? Artrose. Ixi, nos 2 joelhos. Artrose no tornozelo. Se eu for contar as doenças que eu já tive. E Deus me operou. Tudinho. Porque quando você começa a crer, tudo acontece. Tudo acontece. Agora, se não tiver fé, a fé vem pelo ouvir a voz de Deus. Ouvir pela palavra, ler a palavra. A fé é uma certeza das coisas que não se vê. Você vê o vento? Não. Mas você sente. Você vê a energia? Não. Mas se você botar o dedo no interruptor, você leva choque. Você tem que ter fé, confiar e crer em Deus. Não ter dúvida, não ter medo, não ter ansiedade e não ter preocupação. Essa é uma armadilha do diabo que Deus bota para provar a tua fé. Você não quer aumentar a fé? Então vai ter. E Deus diz amém, amém. Deus diz amém. Que não existe mais Jesus, não existe mais. E ele não vai voltar. Agora é Deus, não tem anjo. Pastor não é anjo. Ele é anjo das trevas. Pastor não é ungido de óleo de peroba. Amém? Deus abençoe. Graça e paz, certo? Nós estamos no reino de Deus, no ministério do Espírito Santo. Graça. Entendeu? E paz. Compartilhe, dê um like, dê um joinha, por favor. Deus abençoe vocês. Amém?